A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no 49º dia da Bíblia no nosso dia a dia e hoje a gente vai fazer a leitura de Efésios, capítulo 5 e 6, tá bom? Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa conduzir a nossa leitura, para que ele possa realmente estar junto com nós neste momento, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo um mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivei no amor, como Cristo também nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nada de palavrões ou conversas tolas, nem de piadas de mau gosto, são coisas inconvenientes. Entregai-vos antes à ação de graças. Pois ficai bem certos, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos iluda com palavras fúteis, é isso que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Não sejais cúmplices destes, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Procedeis como filhos da luz, e o fruto da luz é toda espécie de bondade e de justiça e de verdade. Discerni o que agrada ao Senhor, e não tomeis parte nas obras estéreis das trevas. Mas, pelo contrário, renunciai-as. O que essa gente faz em segredo é vergonhoso até dizê-lo. Mas tudo o que é denunciado é manifestado pela luz, e tudo o que é manifestado torna-se claro, como a luz. Eis porque se diz: desperta tu que estás dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois estes dias são maus. Não sejais sem juízo, mas procurar discernir bem qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Entoai juntos salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e salmodiai ao Senhor de todo o coração, sempre e por todas as coisas, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rendei graças a Deus, que é Pai. Sede submissos uns aos outros, no temor de Cristo. As mulheres o sejam aos maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja, seu corpo, do qual ele é o Salvador. Por outro lado, como a igreja se submete a Cristo, que as mulheres também se submetam em tudo a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água, pois ele quis apresentá-la a si mesmo toda bela, sem mancha, sem ruga ou qualquer reparo, mas santa e sem defeito. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne, pelo contrário, alimenta-a cerca de cuidado como Cristo faz com a igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à igreja. Em suma, cada um de vós também ame a sua esposa, como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas felizes e tenhas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos,
Antes, educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores deste mundo como ao próprio Cristo, com temor e grande respeito e de coração sincero, não como quem serve somente sob o olhar de seu Senhor, buscando agradar a seres humanos, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de bom grado, como se estivesse servindo ao Senhor, e não ao simples homem, sabendo que cada um, seja escravo ou livre, receberá do Senhor a paga pelo bem que tiver feito. E vós, senhores, fazei o mesmo para com os escravos, deixai de lado as ameaças, sabendo que o Senhor, Senhor deles e vosso, está nos céus e não faz acepção de pessoas. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir ao dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça e os pés calçados com o zelo, em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação, empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual em minhas algemas sou embaixador, que eu o proclame com toda a ousadia, como é de meu dever. Desejo que vós também saibais qual é a minha situação e o que ando fazendo. Tíquico, o irmão amado e ministro fiel no Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio expressamente para vos dar nossas notícias e reconfortar vossos corações. Para os irmãos, paz, amor e fé da parte de Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo imperecivelmente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dê um beijo na palavra, em prova de amor à palavra, em prova de respeito, tá bom? Pessoal, agora eu vou ler para vocês as promessas, ordens e princípio eterno que eu consegui identificar no texto, tá bom? Promessa. A fim de que sejas felizes e tenha longa vida sobre a terra. Essa promessa vem acompanhada de uma ordem, ou a ordem vem acompanhada de uma promessa, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Se você honrar teu pai e tua mãe, seguir o que Deus está te dizendo para fazer, né? Honrar seu pai e sua mãe, faça aquilo que seu pai e sua mãe os pedem, a fim de que sejam felizes e tenham longa vida sobre a terra. Então, aquele que honra seu pai e sua mãe serão felizes e terão longa vida sobre a terra. Isso nos mostra realmente como a família é algo importante, né? Como seguir a nossa família, unir a nossa família é algo tão importante para cada um de nós. Honrando nosso pai e nossa mãe, nós seremos felizes sobre a terra. Tenhamos longa vida e seremos felizes sobre a terra. Ordens. Se, pois, imitadores de Deus, como filhos queridos. Que nós possamos imitar nosso Pai que está no céu, porque dele só há bondade, nele só há coisas boas. Então, se nós pudermos imitar aquilo que Deus faz, nos tornaremos com certeza pessoas melhores, né? Então, que nós possamos seguir essa ordem da maneira mais fiel possível e seguirmos aquilo que Deus faz, que nós possamos, igual nós, muitas das vezes nós que somos filhos e temos o nosso pai, né?
Nós muitas das vezes copiamos, entre aspas, o que o nosso pai faz. Então que nós possamos fazer isso também com Deus, que é nosso pai. Que nós possamos seguir também aquilo que ele faz. Deus só faz coisas boas. Então que possamos também fazer coisas boas. Aí está a importância do pai e da mãe também ensinar seus filhos com zelo, né? Ensinar sobre o pai do céu, ensinar sobre a mãe do céu, porque se o seu filho conhece o pai do céu e a mãe do céu, ele logo vai te respeitar, ele logo vai te honrar, né? Então, por isso a família é algo tão importante, algo tão escasso nos dias de hoje, mas algo tão importante para a nossa vivência de fé. A família é algo muito importante para cada um de nós. Né? Então que nós possamos orar também pelas nossas famílias, né? Outra ordem. Não vos embriagueis com vinho, pois isso leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Então que nós possamos fugir de todas as coisas que nos levem ao descontrole. A bebida, drogas, coisas que nos levem ao descontrole. Até mesmo o nosso celular hoje em dia nos levam ao descontrole, entre aspas, né? O descontrole, tipo assim, da gente perder muito do nosso tempo fazendo coisas que não devemos, né? Perdermos muito do nosso tempo vendo coisas que não irão agregar a nossa fé, vendo coisas que não agregarão a nossa vida, né? Então que nós possamos não viver no descontrole, viver uma vida mais santa, né? Viver uma vida mais focada na fé. E a outra ordem, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Então que nós possamos honrar nosso pai e nossa mãe. Que nós possamos fazer aquilo que realmente vai agradar a Deus, né? Honrando nosso pai e nossa mãe aqui na terra. Princípio eterno. Pois ficai bem certos, nenhum libertino, ou impuro, ou ganancioso, que é um idólatra, tem herança no reino de Deus, do reino de Cristo e de Deus. Então, o que Paulo quer falar aqui? Esse é um princípio eterno do reino de Deus. Aquele que coloca os desejos da carne, aquele que coloca o dinheiro acima de Deus. O que é esse idólatra? É aquele que coloca a carne primeiro do que Deus, aquele que coloca o dinheiro primeiro do que Deus, aquele que coloca os seus objetivos primeiro do que Deus. Então que nós possamos ter nossos olhos virados para Deus, para aquilo que Ele quer fazer em nós, porque senão nos tornaremos idólatras. Nós adoraremos o nosso próprio corpo, nós adoraremos coisas da carne, nós adoraremos coisas do mundo, aquilo que não tem valor nenhum, né? Porque o reino de Deus é aquilo que tem valor, é aquilo que nos traz a vida eterna, aquilo que nos traz paz. Então, que nós possamos seguir o reino de Deus fielmente, que possamos tornar nosso coração cada dia mais puro, tá bom? Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Deixe um comentário, deixe seu like. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.